Boa noite, meus amigos e minhas amigas, do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro, como a gente faz sempre, vamos rezar, pedir a Deus e ao Divino Espírito Santo que nos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão da Virgem Maria para que ela nos acompanhe nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, todos estejam na santa paz, com saúde. Vamos gravar então o nosso vídeo de hoje. E qual é o tema que nós vamos abordar hoje? O mês de novembro, a igreja celebra o mês de Todos os Santos. Eu já fiz aí, inclusive, um vídeo, contando um pouco sobre por que a igreja celebra no dia 1º de novembro, o dia de Todos os Santos. E o mês de novembro, então, é dedicado a Todos os Santos e também aos dias de finados, que são os nossos irmãos e irmãs que já partiram desta vida, vamos dizer assim. Então, eu quero aproveitar esse mês de novembro para a gente estudar um pouco mais sobre os santos, que é uma doutrina pouco conhecida, tá? Pouco conhecida e, vamos dizer assim, mal vivida, vamos dizer assim, vivida de forma errada, vamos dizer assim, e que, muitas das vezes, os católicos ou não conhecem ou têm uma devoção errada. Então, eu quero ver se eu consigo, nesse mês de novembro, que a gente aborde alguns temas relacionados aos santos. Tá? Por que a Igreja Católica dá tanto valor à questão, dos santos? Tá? E eu quero começar hoje fazendo um vídeo sobre os santos que são considerados doutores da Igreja. O que quer dizer isso? O que é um santo doutor da Igreja Católica? O que quer dizer isso? Tá? Muita gente, às vezes, até já ouviu falar, tá? Mas, às vezes, não sabe o que é. Por que é considerado um santo doutor? O que quer dizer isso? Então, eu quero explicar um pouquinho sobre isso e a gente estudar um pouco, sobre esses santos que são considerados doutores da Igreja. Tá? Então, eu quero explicar mais ou menos, hoje eu quero dar uma aula sobre isso. O que é um santo doutor da Igreja Católica? Tá? Então, eu quero colocar um pouquinho sobre isso. Como eu sempre faço, todo assunto, gente, que eu abordo aqui no canal, eu indico um livro. Por quê? Porque eu não tenho condição de aprofundar num vídeo aqui de 40, 50 minutos, às vezes no máximo 1 hora. Então, com o livro você pode aprofundar. Tem gente que não gosta de ler, mas tem gente que gosta. Eu, por exemplo, gosto de ler. Só coisa de igreja também. Livros normais eu não tenho muita paciência, mas as coisas de Deus eu gosto de ler para eu poder adquirir um conhecimento. Tudo na vida é um interesse, no caso. Então, sobre o assunto de hoje, eu também quero indicar para você um livro, como eu faço com toda a doutrina que eu prego aqui. Tá? Tem um livro muito bom da editora Cleofas, que diz assim, o nome do livro é Na Escola dos Santos Doutores. Esse é o nome do livro. Na Escola dos Santos Doutores. Tá?
O livro traz o quê? O livro traz ensinamentos e pensamentos desses santos doutores ao longo desses 2000 anos da Igreja Católica, tá? Então, gente, é uma maravilha, é um ensinamento doutrinário maravilhoso, tá? Inclusive, eu vou ler um pouquinho o que está aqui na contracapa do livro, que eu sempre faço com os outros livros, tá? Então, antes de dizer quais são os santos doutores, né, e falar um pouco sobre esse livro, eu quero explicar o que é um santo doutor para você entender, ok? E eu vou usar o livro para explicar, porque o livro ele é bastante didático e eu acho que fica bem fácil de explicar usando o livro, tá? Então eu vou ler o que está aqui na contracapa do livro e já vou aproveitar para explicar. Então, o que quer dizer um santo doutor da Igreja Católica? Ok? Então vamos lá. Eu vou ler e vou explicando para você entender. Dos mais de 20.000 santos canonizados, a Igreja Católica até hoje deu a 37 o título de doutor da Igreja Católica. Então, só aí eu já quero começar a explicar por aí. Então, de acordo aqui com o livro, tá? A Igreja Católica já canonizou mais de 20.000 santos. É mole? Eu não sabia desse dado. Não, estou mentindo. Eu sabia sim, porque eu já li o livro, né? Mas, interessante. Então, a Igreja Católica já canonizou mais de 20.000 santos. É mole? Desses 20.000 santos canonizados, 37 a Igreja deu o título de doutor da Igreja. Então, eu quero começar explicando por aí. Por quê? O que quer dizer, então, esses 37 desses de 20.000 santos canonizados, por que a Igreja deu a 37 o título de doutor da Igreja? Então, primeiramente, gente, eu quero explicar o seguinte, veja. Quando eu fiz aí o vídeo sobre todos os santos, eu gastei praticamente 1 hora explicando a doutrina sobre a questão, né, que a Igreja Católica, há 2000 anos, acredita na intercessão dos santos, que infelizmente é uma doutrina, assim, vamos dizer, atacada, principalmente por algumas seitas e até alguns irmãos de outras religiões, porque não conhecem o verdadeiro significado dessa doutrina, que é uma doutrina que não tem nada a ver com idolatria, que não tem nada a ver com colocar o santo acima de Jesus, nada disso. Simplesmente nós pedimos a intercessão deles, nada mais. Eles não podem fazer nada mais a não ser interceder por nós, tá? Nem milagre eles não fazem. Quando, né, a gente fala que Santo Antônio fez um milagre e tal, é um modo de falar. Mas ninguém pode fazer milagre, só Deus pode fazer milagre. O santo pede, intercede. Deus faz o milagre por intercessão do santo tal. Inclusive, eu expliquei no vídeo que o santo, para ser canonizado, ele tem que ter 2 milagres. Um para ser beato e 2 para ser santo. Que é, inclusive, esse milagre tem que ser reconhecido pela medicina, não é nem pela igreja. Os médicos têm que atestar que foi um milagre por intercessão do santo tal. Aí a igreja canoniza, ok? Então a igreja é muito séria contra isso. A igreja também não sai canonizando, né? Qualquer um não. Tanto que tem gente aí até hoje que a igreja não canonizou. Aqui no Brasil, por exemplo, o padre Cícero, que é muito amado lá no Nordeste. As pessoas até acham que ele é santo, mas a igreja até hoje não disse, não canonizou. Se a igreja não canonizou, é porque a igreja ainda não viu que alguma coisa ali está errada, porque a igreja é muito séria. Tá? Eu coloquei o processo, como que é. É um processo dificílimo, são 4 etapas para chegar a uma canonização. Agora, veja, gente, a gente tem que entender uma coisa. Tem muito mais santos no céu do que esses aqui. Aqui são os oficiais, por exemplo. Aqui diz que são 20.000 canonizados. Esses 20.000, a igreja
tem certeza, a igreja fez uma análise, né, um processo, mas tem muito mais, porque tem muitos que a igreja não sabe nem o nome, tem muitos que morreram, não é? Lá no começo da igreja, né, foram mortos pelos imperadores cristãos que foram mortos, que a igreja não sabe nem o nome, não teve nem como saber, entendeu? Fora aqueles também que a igreja nem sabe, não é? E outra, vamos dizer assim, esses a igreja tem certeza, mas tem aqueles que a igreja também não tem certeza, mas pode ser que estejam no céu, entendeu? A gente não sabe realmente, entre uma pessoa e Deus. Lembra do bom ladrão? O bom ladrão é uma prova disso, que nem todos os santos que estão no céu foram canonizados pela igreja. O bom ladrão, por exemplo, o bom ladrão, ele viveu a vida dele toda errada, ele foi um ladrão, matou, foi muito ruim. Mas no último momento ele se arrependeu e Jesus o perdoou e deu o céu para ele. O que Jesus falou para ele? Hoje estarás comigo no paraíso. Leia lá, para você não achar que eu estou mentindo. Lucas 23, 43. Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 43. Jesus fala lá para o homem que viveu a vida toda errada. Hoje estarás comigo no paraíso. Claro, gente, que a gente não pode entender isso ao pé da letra, né? Esse hoje aí quer dizer o quê? Eu te dou o bilhete para você entrar no céu. Inclusive, São Dimas, né? A igreja reconhece como santo, São Dimas. Aquele soldado que perfurou o coração de Jesus com a lança, São Longuinho. Quando a gente perde alguma coisa, a gente pede para São Longuinho. Muita gente não sabe que São Longuinho é aquele soldado que perfurou o coração de Jesus, mas ele se converteu. Tanto que ele fala, né? Esse é verdadeiramente o Filho de Deus. Quando Jesus morreu, ele se converteu, virou santo. Então, gente, tem muito mais santos do que os que a igreja canoniza. Porque a igreja não tem como analisar todos, entendeu? E a gente não sabe entre o final de uma pessoa. Já expliquei isso aqui. Entre a morte de uma pessoa e Deus, a gente não sabe tudo, entendeu? Tem muito mais gente no céu que a gente não sabe. Graças a Deus. Não é? Tem alguns no purgatório e, infelizmente, tem alguns também no inferno, infelizmente. Então, quer dizer, tem muito mais santos do que esses 20 mil aqui. Agora, esses 20 mil, a igreja sabe, ela tem certeza. Por quê, gente? Só o Papa pode canonizar um santo e só o Papa pode dar esse título que nós estamos vendo aqui, de doutor da igreja. Aí muita gente, uma vez alguém me questionou, mas como é que o Papa, um simples homem, pecador, né, pode colocar alguém no céu, entre aspas, né? Claro que é Deus quem faz isso, mas o Papa tem essa autoridade de dizer que uma pessoa, depois da morte, foi para o céu. Quem deu essa autoridade para o Papa foi Jesus. Eu já falei isso aqui, vou repetir. 2 textos bíblicos que falam isso. Mateus 16, 18, depois você pode ler lá, e Mateus 18, 18. Jesus fala para Pedro e junto com os apóstolos, que ali representa a igreja, ou seja, o Papa e os bispos. Né? Então, Jesus fala 2 vezes, Mateus 16, 18, Mateus 18, 18. Desculpa. Tudo que você, Pedro, ligar na terra, eu ligo no céu. Tudo que você desligar na terra, eu desligo no céu. Jesus deu isso aí quer dizer autoridade de abrir e fechar. A chave, eu te dou a chave. A chave é para quê? Para você abrir e fechar. Desde o momento que você fechou a porta, ninguém mais abre. Se você ficar com a chave e esconder a chave, ninguém mais entra, ninguém mais sai. Então, Jesus deu essa autoridade para Pedro, que para nós hoje é o Papa. O Papa é o sucessor de Pedro. Tá? Eu já expliquei isso, já fiz aí 2 vídeos sobre isso. O Papa, né? Os papas nesses 2000 anos, o papado, e infelizmente Martinho Lutero atacou o papado, dizendo que Jesus não autorizou nada disso. Claro que autorizou, está lá na Bíblia, rasga, então vamos rasgar a Bíblia. Essa parte vamos rasgar. Jesus falou bem claro para Pedro, tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. E no céu, gente, não pode entrar nada errado. Apocalipse fala isso. No céu não pode entrar nada errado. Então, Jesus não deixa o Papa errar quando o Papa canoniza um santo. Então, quando o Papa fala que alguém é santo, é porque ele tem a inspiração do Espírito Santo. Nós estamos fazendo aqui também vídeos, estudando o catecismo, sobre o Espírito Santo. E nós vamos entrar nessa parte.
né? O Espírito Santo ele atua na igreja, principalmente quando o Papa vai canonizar um santo, quando o Papa vai proclamar uma doutrina, um dogma de fé, uma doutrina, porque ele não pode errar. Porque Jesus prometeu, é promessa de Jesus. Jesus é Deus, Deus não mente. Isso é há 2000 anos. Aquilo que eu falei quando eu fiz um vídeo sobre a reforma protestante. Até o ano 1517 não tinha problema. Ninguém contestava isso. Você vai contestar Jesus? Jesus é quem disse: o que você ligar na terra, eu ligo no céu. Então, quer dizer, como é que depois de 1500 anos aqui, vem um rapaz aqui, um homem aqui, né, falar que Papa não existe, que santo não existe, que ninguém está no céu, que está todo mundo dormindo? Gente, isso é um absurdo. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Ele falou para o ladrão, deu a salvação para ele. Entendeu? Então, gente, não tem esse negócio de que tem gente dormindo, não. A igreja nunca acreditou nisso. A alma não dorme. O que acaba é o corpo se decompõe. Aliás, nem todos, né? A gente viu também santos aí que o corpo não se decompõe. Mas a alma é espírito, a alma não dorme. Como é que Jesus falou? Não pode matar a alma é espírito. Mas vai matar um espírito? Não tem como. O espírito não morre, sobrevive, é imortal. Tá? Então, gente, os santos, eles estão no céu e intercedem por nós. Agora, só o Papa pode, ele tem essa autoridade, é Deus quem deu, Jesus deu para ele. Não é autoridade dele, gente, vem de Jesus. Ele está ali porque ele é o sucessor de Pedro. Entendeu? Então, infelizmente, né, quem não aceita isso, paciência. Mas o Papa tem autoridade, sim. Por que eu estou falando isso? Porque eu fiquei indignado quando o Papa canonizou a irmã Dulce e uma cantora de forró aí vai falar que essa irmã Dulce não é santa. Quem sabe mais, o Papa ou a cantora de forró? A cantora, né, com todo respeito a ela, entende de forró. Agora, o Papa, que é um homem instruído, né, que estuda, tem não sei quantos doutorados, vou falar sobre isso. Doutor da igreja. Doutor vem de doutorado. Tá? O Papa, gente, todos os papas, eles têm doutorado em teologia, então eles não erram quando eles proclamam uma verdade de fé. Agora, você vai acreditar mais em quem? Na cantora de forró ou no Papa? Eu fico indignado com isso, cara. As pessoas quererem contestar o Papa, pessoas que, pelo amor de Deus, nunca estudou uma teologia, nunca fez um curso de teologia na vida. Vai querer contestar o Papa, que já tem 2000 anos que ele canoniza os santos, que não é uma doutrina de agora, desde o primeiro. Outra mentira que todo mundo fala, que a igreja inventou isso. Desde o primeiro século já tinha, né, quando os mártires morriam ali no Império Romano, ele já pediu a intercessão deles ali. Claro que a igreja ali ainda não podia fazer um processo como faz hoje, por causa da perseguição. A igreja só foi começar a fundar o templo, as igrejas, depois de Constantino, por causa da perseguição. Agora, a igreja sempre acreditou na intercessão dos santos, independente de canonização ou não. Entendeu, gente? Então é uma doutrina que já tem 2000 anos, pelo amor de Deus. Então, mas paciência, né? Paciência. Então, gente, o Papa tem autoridade para falar que uma pessoa está no céu, tá? E eu só acredito se o Papa falar. Se o Papa não falar, eu não acredito. Eu jamais vou dizer que uma pessoa é santa se o Papa não der o aval. Porque aí eu sei que está seguro. Agora, se a pessoa falar, as pessoas ficarem falando aí sem autorização da igreja, eu fico com receio. Com todo respeito ao Padre Cícero, a outros aí que querem ser canonizados, mas enquanto a igreja não der o seu aval, eu não acredito. Agora, depois que a igreja disse, aí eu acredito. Jamais eu vou contra o Papa, contra a igreja. Eu, pelo menos, sou assim. Com todos respeito aí, né, a quem quer que quer aí seguir aí, canonizar aí sem o Papa, eu não. Eu espero o Papa falar, porque se o Papa não aceitou canonizar, é que alguma coisa tem. Ele viu, né, que alguma coisa aí no processo, que eu já falei, que é um processo longo, deu errado, vamos dizer assim. Entendeu? Então, gente, o que é um santo doutor? Gente, é fácil de entender, não é difícil de entender. Fulano fez doutorado, hoje está muito na moda, né? Fulano fez doutorado em medicina. Fulano fez doutorado em engenharia. Quer dizer o quê?
que ele estudou sobre aquilo ali, até ele é, vamos dizer assim, ele é uma pessoa que estudou muito a fundo aquilo ali para poder ser um bom médico, para poder ser um bom engenheiro, um bom professor. Aí depende da profissão. Aquela pessoa que estudou profundamente aquele caso e se formou. Na teologia, nós chamamos isso também de doutorado em teologia. São santos, gente, que estudaram a doutrina católica, a doutrina cristã, exaustivamente, mas estudaram muito e começaram a ensinar, começaram a pregar e a defender a fé. Tá? Então, o santo doutor é isso. São 37 santos que estudaram a doutrina e defenderam a doutrina das pessoas que começaram a contestar a doutrina católica no tempo deles. Entendeu? Então, eles pegavam, né, a doutrina católica, se debruçavam, né, estudavam, e quando vinha uma contestação, eles combatiam o que nós chamamos de heresia. O que é uma heresia? É a pessoa que é católica e começa aí a contestar a doutrina católica. Por exemplo, eu sou católico. Se eu começar a chegar aqui e falar que santo não existe, eu estou contestando uma doutrina católica. Então, eu sou um herege. Então, alguém vem lá e me combate. Então, os santos fazem isso, entendeu? Vem lá, pega uma, igual eu falei aí, da cantora de forró, mas ela não deve nem ser católica. Mas quando é um católico, mesmo igual Lutero, que eu canso de falar dele aqui. Lutero era um padre católico. Por isso que ele foi chamado a atenção, a igreja analisou tudo e viu que ele estava completamente errado, porque ele começou a contestar a doutrina da igreja como padre. Então, a igreja teve que combater. E muitos santos combateram Lutero, inclusive. Eu vou falar deles aqui. Tá? Muitos da época de Lutero, antes de Lutero e depois de Lutero. Ok? Então, nós vamos ver então, um pouquinho desses santos doutores agora. Então, eu vou só terminar aqui o que está dizendo na contracapa do livro. Então, você já sabe o que é um santo doutor da igreja. Então, desses 20 mil, 37, a igreja deu o título de doutor. Por quê? Estudaram a fé católica profundamente e defenderam dos hereges, vamos dizer assim, daquelas pessoas que começaram a contestar a igreja católica, a doutrina católica, entendeu? Então, continuando aqui no livro. Nessas páginas, você poderá conhecer um pouco dos seus pensamentos e ensinamentos, foi o que eu falei. Então, esse livro aqui, você pode estudar os pensamentos e os ensinamentos desses santos que eu acabei de dizer. Aí, aqui, eles dão alguns exemplos que eu não vou citar, porque eu quero dar a lista completa desses 37 daqui a pouco, tá bom? Então, não vou, tá? Aí, aqui ele dá o nome de alguns aqui no livro, tá? Aí, depois que ele dá a lista, aí ele coloca assim, tantos outros grandes homens e mulheres que amadureceram a sabedoria e a santidade sob o sol do Evangelho, ou seja, da palavra de Deus, tá vendo? Então, leram a palavra de Deus, estudaram a Bíblia para poder nos ensinar, ok? Da oração, da penitência e da caridade, ou seja, do amor. E que tiveram grande importância na vida da igreja nesses 2000 anos, ok? Não há escola de santidade. Por que escola? Porque é um ensinamento, né? Eles são tipo que professores que ensinaram teologia e nós somos os alunos, né? Nessa escola de santidade mais preciosa para os homens e mulheres dos nossos dias. É um livro rico para todos que querem crescer em sabedoria, santidade, amor à igreja e conhecimento da doutrina católica. Olha aí. Então, o livro também é bom, diz aqui, para quê? Para você amar mais a igreja, não é? E para você ter um conhecimento maior da doutrina católica. Por quê? Porque o que eles fizeram? Explicaram a doutrina. Então, aqui, todos eles, se você ler aqui no livro, eles ensinam vários temas da Igreja Católica, da doutrina católica. Tudo aquilo que nós queremos saber sobre Deus, sobre Nossa Senhora, sobre os santos, os anjos, tudo aquilo que nós que faz parte da doutrina, o nosso credo, o que a gente acredita, não é? Os sacramentos, os mandamentos. Então, o que eles fazem? Eles explicam, muito bem explicados, né?
E é uma maravilha, gente, é uma maravilha mesmo os ensinamentos dos santos, ok? Então você pode adquirir se você quiser aprofundar, tá bom? Agora eu quero colocar para você o nome de cada um deles, para você adquirir um conhecimento, porque desses 20 mil, 37 a igreja deu o nome de doutor da igreja, não é? Então eu quero colocar para você aqui quais são esses 37. Eu só vou, claro, gente, que aqui eu só vou dar o nome, tá? O ano que eles nasceram, o ano que eles morreram e o que eles foram. Claro, gente, que eu não vou poder aprofundar, né? Porque senão eu vou ter que gastar aqui mais de uma hora, entendeu? Mas nesse livro aqui você pode aprofundar, como eu já falei, tá bom? Eu já coloquei para você. Então, eu vou dar só o nome, tá? O nome para você, os santos doutores da Igreja Católica. Quais são esses santos? Alguns são conhecidos, eu particularmente conheço a maioria, mas tem alguns também que até eu não conheço, eu sou sincero, tá? Tem uns que eu não conheço, mas a maioria eu conheço. Mas provavelmente, quem não tem uma vivência muito grande da fé católica, talvez não conheça a maioria. Mas o mais importante é que a igreja deu a eles esse título. Né? A igreja não, o Papa. Só o Papa pode dizer que o santo tal ou a santa tal é doutor ou doutora da igreja. Só o Papa pode fazer isso. Ok? Então vamos lá. Então vou colocar então o nome deles, cada um deles, tudo direitinho. Então vamos lá, para a gente ganhar tempo. O primeiro santo doutor da igreja foi Santo Atanásio. Ele nasceu no ano 295 e morreu no ano 373. Olha só, hein? Olha lá do comecinho da igreja, lá do começo da igreja, século II. Por que a igreja, se você perceber aqui, por que não tem santos doutores mais antigos, do ano 100? Aqui tem do ano 200, né? 200, Santo Atanásio nasceu no ano 295. Mas por que não tem santos doutores mais antigos do que eles? Por quê? Por causa daquilo que eu já expliquei. Porque a igreja estava nessa época, tinha uma perseguição muito forte à igreja católica. São os mártires, né, que os imperadores cristãos perseguiam e matavam. E só no ano 313 acabou com Constantino. Constantino fez uma coisa maravilhosa, proibir matar os cristãos. Então, por isso, que antes, né, no ano 100, no ano 150, 200, a igreja não pôde proclamar nenhum doutor da igreja. Por quê? Porque, coitados, eles não tiveram nem tempo de estudar a doutrina, porque eles eram perseguidos e mortos. Então, aqui sim, depois que acabou essa perseguição, eles puderam começar a estudar a doutrina, né? Começaram a ter acesso ao estudo, à palavra de Deus, porque antes, gente, a palavra de Deus era no gogó, era oral. É o que nós chamamos de sagrada tradição da igreja. Inclusive, na próxima aula sobre o tema dos santos, eu quero falar um pouco dos santos que fazem parte da tradição da igreja. São aqueles santos que estudaram a doutrina católica nessa época da perseguição dos romanos, não é? Então, gente, é o que nós chamamos de tradição apostólica. É aquilo que não foi escrito na Bíblia, mas que chegou até nós até hoje. E tem muitos santos que fazem parte do que a gente chama de patrística. O que é patrística, para você entender? A patrística são aqueles padres do começo da igreja, tá? Que estudaram profundamente a doutrina católica, mesmo com toda a perseguição que a igreja sofria. Ok? Inclusive, tá? Isso aí é um fato. O Dr. Scott Hahn, que dos Estados Unidos, muito conhecido, que era pastor, tá? Isso aí, gente, estou falando porque isso aí está na internet, isso daí está nos livros dele, ele conta isso, que ele era pastor protestante e ele se converteu ao catolicismo quando ele começou a estudar isso. Por quê?
ele viu que a Igreja de Cristo era a Igreja Católica. Por quê? É a única igreja que tem 2000 anos. E, naquela época, já tinha padres, já tinha bispo. Não é? Então, ele estudando essas coisas, ele se converteu. Eu não estou dizendo mentira, não. Está nos livros dele. Eu tenho 3 livros dele. Né? Todos os caminhos levam a Roma, o banquete do Cordeiro, tá? E um outro que agora eu esqueci o nome. Acho que são 4 livros dele que eu tenho, 5. Tem até mais. Mas esses 2 eu lembro de cabeça. Todos os caminhos levam a Roma e o banquete do Cordeiro. Todos os caminhos levam a Roma, ele conta a conversão dele. Ele fala que ele perseguia a Igreja Católica, batia na Igreja Católica, mas depois que ele começou a estudar isso, ele se converteu, porque ele viu que a igreja que tem 2000 anos e que Jesus fundou é a Igreja Católica. Ele fala isso até hoje. Tá? Ele fala hoje. Entendeu? Então, gente, é importante a gente estudar essas coisas. Isso faz parte da história da igreja, a história do cristianismo. Ok? Então, o primeiro santo doutor aí foi Santo Atanásio, repetindo, que nasceu no ano 295 e morreu no ano 373. Ele nasceu numa cidade chamada de Alexandria, que era no norte do Egito. Ok? Provavelmente morreu lá também. Ok? Então, esse foi o primeiro santo que foi proclamado doutor da igreja, Santo Atanásio. Eu conheço um pouco da história dele, tá? Mas eu não vou falar aqui agora, porque eu quero fazer, se Deus quiser, aqui um vídeo sobre a patrística. Aí vai dar para a gente fazer um resumo da vida desses santos, desses santos lá do começo da igreja, ok? Então a gente vai poder fazer um pouco sobre isso, falar um pouquinho sobre isso. O segundo santo que foi proclamado doutor da igreja é Santo Efrem, que nasceu no ano 306 e morreu no ano 373. Curioso, mesmo ano que morreu Santo Atanásio. Ele foi um diácono e ele nasceu na Mesopotâmia, provavelmente também deve ter morrido ali. Então, ele foi um diácono, confesso que não conheço muito sobre a vida dele. Santo Efrem. Esse foi o segundo santo que foi proclamado doutor da igreja. Terceiro, Santo Hilário de Poitiers, que foi bispo. Ele nasceu no ano 310 e morreu no ano 367, na França. Ele nasceu na França e morreu na França. Tá? Santo Hilário de Poitiers foi o terceiro santo que foi proclamado doutor da igreja. Confesso também não conheço muito sobre a vida dele. 4. São Cirilo de Jerusalém. Nasceu no ano 315 e morreu no ano 386. Foi bispo, que também ele nasceu, né, em Jerusalém, então, provavelmente morreu ali também. São Cirilo de Jerusalém. Esse eu conheço um pouco, porque na teologia a gente estuda um pouquinho sobre a vida dele. Tá? 5. São Basílio Magno. A palavra magno significa grande. Não é grande de estatura, não, tá? Grande porque foi um homem que, vamos dizer assim, foi um homem que tinha uma cultura muito grande, vamos dizer assim. Ok? São Basílio Magno nasceu no ano 330 e morreu no ano 369. Foi bispo de Cesareia de Filipe, ali em Jerusalém. Interessante. 6. São Gregório Nazianzeno. Confesso que esse eu não já ouvi falar, mas não conheço. São Gregório Nazianzeno nasceu no ano 330 e morreu no ano 379. Também foi bispo. Olha aí, tá vendo? Então, gente, é bom, tá vendo como que é bom a gente aprender essas coisas? Porque isso faz parte da história da nossa igreja. Tá vendo como que a nossa igreja é maravilhosa? Ela não começou há 100 anos, não. Ela começou lá atrás. Ela já tem 2000 anos, graças a Deus. E está aí firme e forte. Por isso é o meu orgulho de ser católico. Tá? Meu orgulho é esse. 7. Santo Ambrósio. Esse eu conheço. Nasceu no ano 340 e morreu no ano 397. Foi um bispo que nasceu em Treves, na Itália. Santo Ambrósio foi o bispo que batizou Santo Agostinho, por isso que eu conheço. Porque eu conheço ele por causa de Santo Agostinho. Santo Agostinho ouvia muitas pregações de Santo Ambrósio e ele se converteu. Já fiz aí um vídeo sobre Santo Agostinho, tá aí no canal.
né? Então, Santo Agostinho ele se converteu ouvindo as pregações do bispo Santo Ambrósio e foi batizado por ele. Já adulto, já, né? Que Santo Agostinho era ateu, se converteu ao catolicismo. Então, Santo Ambrósio foi o bispo que batizou Santo Agostinho, doutor da igreja. Santo Ambrósio também é doutor da igreja. 8. São Jerônimo nasceu no ano 340 e morreu no ano 420. Foi presbítero e nasceu na Itália, numa cidade chamada Strido. São Jerônimo, gente, é uma maravilha. Esse eu conheço de cor. Entendeu? São Jerônimo foi aquele que traduziu a Bíblia, né, do hebraico e do grego para o latim, a chamada Vulgata, não é? Mas São Jerônimo é uma maravilha, né? Um homem estudiosíssimo, arqueólogo, morreu fazendo escavações ali em Jerusalém para entender melhor a Bíblia. Tem gente aí que se acha entendedor de Bíblia. São Jerônimo ele passava dias e dias escavando ali em Jerusalém para poder entender melhor a Bíblia. Tá vendo? São Jerônimo. E tem gente aí que nunca fez uma teologia na vida e acha que entende de Bíblia. Não é? Então, quer dizer, então, olha como é que essas pessoas entendem. Né? É um teólogo maravilhoso da Igreja Católica. Maravilhoso, São Jerônimo. Por isso, gente, que setembro, na Igreja Católica, a gente comemora o mês da Bíblia. Por quê? Porque dia 30 de setembro é dia de São Jerônimo. E ele foi um homem que estudou a Bíblia maravilhoso, fez cada ensinamento sobre a Bíblia, que é uma coisa maravilhosa. Não vamos poder falar um pouquinho sobre isso num outro vídeo. 9. São João Crisóstomo, esse eu já ouvi falar. Nasceu no ano 349 e morreu no ano 407. Foi bispo de Antioquia. Antioquia é uma cidade que foi fundada por São Pedro. Foi a primeira cidade onde os apóstolos foram chamados de cristãos. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Então, quem fundou essa cidade foi São Pedro. As igrejas lá nessa cidade foi São Pedro. Tá? Então, São João Crisóstomo era de lá. Foi bispo. Santo Agostinho, já falei sobre ele, nasceu no ano 354 e morreu no ano 430. Foi bispo e nasceu na Tunísia, no norte da África. Santo Agostinho é uma enciclopédia, né? Já fiz aí, tem no nosso canal, um vídeo só sobre Santo Agostinho. A história dele, gente, é uma maravilha. Um homem totalmente ateu que foi convertido pelas orações da mãe. Que rezou 20 anos pela conversão dele. E a mulher velhinha ela só morreu depois que ele se converteu. Enquanto ele não se converteu, ela não morreu. Depois que ele se converteu, ela morreu. Entendeu? Então, Santo Agostinho é uma maravilha, né? Todos nós já conhecemos um pouco da história dele. Outro, São Cirilo de Alexandria, nasceu no ano 370 e morreu no ano 442. Foi um bispo que nasceu em Alexandria, no norte do Egito, ok? A gente estuda um pouco sobre a vida dele também na teologia, escreveu bastante também. Outro, São Pedro Crisólogo, nasceu no ano 380 e morreu no ano 451. Foi bispo, nasceu em Imola, na Itália. São Pedro Crisólogo. Esse eu confesso que não conheço muito sobre a vida dele. Outro, São Leão Magno. Magno já falei, quer dizer grande, tá? São Leão Magno nasceu no ano 400 e morreu no ano 461. Foi papa e nasceu na Itália, na cidade de Toscana. Papa Leão Magno, gente, é outro que é uma bênção, tá? É aquele que derrotou Átila, o rei dos Hunos, que queria acabar com Roma, igual Nero. Nero queria que incendiou Roma. Átila também queria acabar com o Vaticano, com Roma. Ele foi lá conversar com Átila, não sabemos o que eles conversaram, que o Átila voltou para trás. Não sabemos o que o Papa conversou com ele. Ele queria destruir lá tudo, mas ele não destruiu depois que conversou com o Papa. Agora, o que eles conversaram, ninguém sabe. Olha o poder do Papa, hein? Tá vendo? O respeito que as pessoas tinham pelo Papa. Hoje ninguém respeita ninguém. Mas antigamente, até porque o Papa, além de ser um líder religioso, é um chefe de Estado. Tá? Então, é por isso que a gente chama de sua santidade. Né? Então, mas hoje ninguém respeita ninguém, nem pai e mãe vai respeitar o Papa. Não é verdade? Mas antigamente, até quem não era católico respeitava o Papa. Tá?
né? Alguns ainda respeitam, né? Quando o Papa São João Paulo II morreu, tinha muita gente lá que não era católico, graças a Deus, entendeu? Mas tem muita gente que não respeita, não. Né? Fazer o quê? Infelizmente, tem até católico que não respeita o Papa, faz o que quer na igreja, não é verdade? Paciência. Mas é doutor da igreja. São só dois papas que têm esse título de magno. Magno quer dizer grande. Não é grande na estatura, não. Grande quer dizer que tinha um conhecimento muito, muito grande, né? São Leão Magno e São Gregório Magno. Dizem que João Paulo II também vai ter esse título, né? Estamos aguardando. Outro, São Gregório Magno. Nasceu em 540 e morreu em 604. Também foi papa, nascido em Roma, na Itália. Então, os dois papas que eu falei, que são doutores da igreja e são chamados de Magno. Magno quer dizer grande, ok? São Gregório Magno é aquele papa que implantou na igreja o canto gregoriano, que existe até hoje na igreja. Aquele canto bonito que existe na igreja, é o canto gregoriano, foi implantado pelo Papa Gregório, São Gregório Magno. Santo Isidoro nasceu em 560 e morreu em 636. Foi um bispo que nasceu em Sevilha, na Espanha. Santo Isidoro. Não conheço muito sobre a vida dele. Outro, São João Damasceno. Nasceu no ano 650 e morreu no ano 749. Foi sacerdote, ou seja, padre. Nasceu na Síria, em Damasco, onde São Paulo foi convertido. São Paulo estava indo para Damasco, perseguiu os cristãos, lá ele se converteu, porque Jesus apareceu para ele, está lá no livro de Atos, capítulo 9. Então lá nasceu São João Damasceno, que foi um padre importantíssimo, que combateu uma heresia muito forte, chamada iconoclasmo, que queria quebrar as imagens. Tá? Eu vou explicar melhor sobre isso num outro vídeo, ok? Outro, São Beda Venerável, nasceu no ano 672 e morreu no ano 735. Nasceu na Inglaterra, numa cidade chamada Newcastle. São Beda Venerável, confesso que eu não conheço muito sobre a vida dele. São Pedro Damião, nasceu no ano 1107 e morreu nasceu em 1007 e morreu em 1072. Foi bispo de Ravenna, também na Itália. São Pedro Damião. Outro, Santo Anselmo, nasceu no ano 1033 e morreu no ano 1109. Foi um bispo que nasceu na Inglaterra, em Cattenburg, na Inglaterra. Também não já ouvi falar. Santo Anselmo, já ouvi falar um pouco sobre ele. São Bernardo nasceu em 1090 e morreu em 1153. Foi um monge que nasceu na França, na cidade de Dijon. São Bernardo, gente, foi um monge que ele amava profundamente a Virgem Maria. Ele fez muitas poesias, muitas músicas em homenagem à Nossa Senhora. Dizem que foi ele que, acho que começou com a oração do terço, né, com a reza do terço de Nossa Senhora, mas a igreja não garante 100%. Mas ele amava muito a Virgem Maria, mas muito. Ele fez muita música, muitos poemas, que ele era poeta, né, ele era monge. Ele se dedicou muito, vamos dizer assim, estudou muito sobre a Virgem Maria, amava muito. Dizem, né, não sei se a igreja não confirma também, mas dizem que uma vez ele estava conversando com a Nossa Senhora, ele passou em frente a uma imagem de Nossa Senhora e ele começou a conversar com a Nossa Senhora. Né? Aí ele brincou com a Nossa Senhora, assim, salve Maria. Dizem que Nossa Senhora falou para ele, salve Bernardo. Respondeu para ele. Bem, a igreja não confirma nem que sim, nem que não, mas está lá na biografia dele, de São Bernardo. Ele amava muito a Virgem Maria. Né? Olha só, tá vendo? Isso aí, ó, muito antes da reforma de Lutero. A igreja sempre teve um amor profundo pela Virgem Maria, desde os primeiros séculos. Os santos, então, foram apaixonados por Nossa Senhora. Né? Então, São Bernardo. Santo Antônio de Pada. Santo Antônio, esse aí que o povo fala que é casamenteiro. Né? Se ele é casamenteiro, eu não sei, mas que ele é um santo doutor da igreja, ele é. Nasceu em 1195 e morreu em 1231. Foi um sacerdote que nasceu em Portugal, em Lisboa.
Santo Antônio, gente, era um homem que era um pregador, ele pregava tanto, a pregação dele era tão forte, que quando ele morreu, a língua dele não se decompôs. Está lá a língua dele até hoje para a gente ver. Olha só o que é a pregação de um santo. Até hoje a língua dele está intacta lá. Entendeu? Impressionante. Santo Alberto Magno nasceu em 1206 e morreu em 1280. Foi bispo da Baviera, na Alemanha. Santo Alberto Magno. São Boaventura nasceu em 1218 e morreu em 1274. Foi bispo. Nasceu na Itália, numa cidade chamada Bagnoregio. Nossa, São Boaventura, outro santo doutor da igreja. Agora, esse daqui é um dos maiores, se não o maior. Santo Tomás de Aquino nasceu em 1225 e morreu em 1274. Foi sacerdote e nasceu na Itália. São Tomás de Aquino, gente, dispensa comentários. Tá? Um dos maiores teólogos, filósofos da Igreja Católica. Escreveu a Suma Teológica, que são livros dessa grossura, que a igreja usa até hoje para teologia. Pra você ter uma ideia. O homem é uma enciclopédia. Tá? Você não consegue estudar a obra dele em um ano. Tem que ser 2, 3 anos para você estudar. São Tomás de Aquino. É um homem extraordinário. A primeira mulher. Não sei se você percebeu até agora, só falei de homens, mas tem mulheres também. Santa Catarina de Sena nasceu em 1347 e morreu em 1380. Nasceu na Itália, numa cidade chamada Sena. Ela era analfabeta. Não foi à escola, mas tinha um conhecimento da doutrina que dava banho em todos nós. Tanto que ela falou para o Papa da época, Santidade, volta para Roma, que o Papa tinha saído de Roma e tinha ido para a França, em Avignon, na cidade da França. A Santa Catarina foi lá e falou para o Papa, volta para Roma, porque eu estou sentindo o cheiro do inferno lá na sua corte, ou seja, o Vaticano estava lá jogado às traças, né? E o Papa voltou, fez a mala dele e voltou, porque Santa Catarina de Sena foi lá falar com ele. Uma santa, porque ela teve uma visão, né? Essas visões, só Deus falando com ela, mandando o Papa voltar para Roma, porque o lugar dele era lá. Uma mulher que tinha uma capacidade, né, de doutrina impressionante, e dizem que era analfabeta. Mas, vamos dizer, são coisas que a gente não consegue, são coisas que a gente não consegue explicar. Entendeu? Outra, aí agora começa os da época de Lutero para cá. Até agora, são antes da reforma de Lutero, né? Santa Catarina de Sena morreu no ano 1380. A reforma protestante foi em 1517. Então, o primeiro santo doutor da época de Lutero para cá foi Santa Teresa d'Ávila, que nasceu no ano 1515 e morreu em 1582. Era uma virgem, ela não se casou. Ela nasceu na Espanha, numa cidade chamada Ávila. Ela nasceu na época da reforma de Lutero. Na época que Lutero estava acabando com a igreja, falando mal da igreja, e ela falando, eu sou filha da igreja, amo a igreja, nessa fé eu vivo, nasci, quero viver e quero morrer. E eu falo a mesma coisa. Eu sou discípulo, nesse ponto eu sou discípulo dela. Eu sou católico, apostólico romano e nasci nessa fé quero viver e quero morrer. Entendeu? Eu tenho essa convicção, graças a Deus, como Santa Teresa tinha. Entendeu? A convicção dos santos, da sua fé. Entendeu? São Pedro Canísio nasceu em 1521 e morreu em 1597. Foi um padre que nasceu na Holanda. São João da Cruz nasceu no ano 1542 e morreu no ano 1591. Foi um padre que nasceu na Espanha, numa cidade chamada Fontiveros. São João da Cruz também pregou também contra a reforma protestante, porque o Lutero estava acabando com a igreja, vamos dizer assim, com a doutrina da igreja, né? E Santa Teresa d'Ávila começou a defender, e São João da Cruz também começou a defender a fé católica, tá bom? São Roberto Bellarmino nasceu no ano 1542 e morreu em 1621. Foi um bispo que nasceu na Itália, Montepulciano que ele nasceu.
Outro, São Lourenço de Brindes, esse confesso que não conheço, nasceu em 1559 e morreu em 1619. Foi um padre que nasceu na Itália. São Francisco de Sales, esse eu conheço, já ouvi falar. Nasceu em 1567 e morreu em 1655. Foi um bispo que nasceu em Genebra, na Suíça. São Francisco de Sales, gente, ele fundou a congregação dos padres salesianos, que é os padres que, por exemplo, Monsenhor Jonas Abib, da Canção Nova, ele é um padre salesiano, que é inspirado em São Francisco de Sales. Uma congregação. Tem padres que são de congregação e tem padres que são diocesanos, ok? Então, o padre de congregação é que obedece o superior da congregação. E o superior da congregação, o primeiro foi São Francisco de Sales, dos salesianos. Tem os franciscanos, que vêm de São Francisco de Assis, e outros, tá? E outros santos, ok? Santo Afonso de Ligório nasceu no ano 1696 e morreu em 1787. Foi um bispo que nasceu na Itália, em Nápoles. Santo Afonso de Ligório é um padre redentorista, que fundou a congregação dos redentoristas, que são os padres que cuidam do Santuário de Aparecida. Todos os padres que cuidam do Santuário de Nossa Senhora Aparecida são redentoristas, que vêm de Santo Afonso de Ligório, ok? Santa Teresinha do Menino Jesus nasceu em 1873 e morreu em 1897. Foi virgem também, não se casou, e nasceu na França, na cidade de Lisieux. Todas as três santas, né, mulheres, não tiveram homens, né? Nem Santa Catarina de Sena, nem Santa Teresa d'Ávila e nem Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus, gente, é impressionante, né? Ela era ousada mesmo, ela era uma santa ousada. Ela falava mesmo, quando eu morrer, eu vou direto para o céu. E foi mesmo. E falava, de lá eu vou interceder por todo mundo. Mais do que eu fiz aqui na Terra. Eu vou passar a minha eternidade rezando pelas pessoas aqui da Terra. Ela era firme, convicta mesmo da sua fé e ela era ousada mesmo. Eu queria ter essa ousadia que ela tem. Né? Impressionante. Não é à toa que muita gente é devoto, né, de Santa Teresinha, do Menino Jesus. E morreu com 24 anos. Olha aí, não tem santo só de 40, 50, 60 não. Ela morreu com 24 anos de tuberculose. Naquela época a tuberculose se matava muito. Né? Outro, São João de Ávila. Nasceu no ano 1500 e morreu no ano 1569. Tá? Foi um místico sacerdote que nasceu na Espanha. Outra mulher, quarta mulher. Santa Idelgarda de Bingen. Nasceu no ano 1098 e morreu no ano 1189. Ela foi uma abadesa, né? Essas mulheres que viviam enclausuradas, né? Como se fossem as freiras hoje, né? Nasceu na Alemanha, Santa Idelgarda de Bingen. Outro, São Gregório de Narek, nasceu no ano 951 e morreu no ano 1003. Ele foi um monge que nasceu na Armênia. E o último santo doutor, o 37º, foi um santo doutor que foi proclamado agora, há pouco tempo, pelo Papa Francisco. Tá? Todos esses que eu falei aqui foram santos doutores proclamados pelos outros papas até hoje, tá? Até Bento XVI. Esse último, Santo Irineu, ele foi proclamado doutor da Igreja pelo Papa Francisco. Há pouco tempo agora, tem pouco tempo, não saberia dizer quanto tempo, mas eu sei que tem pouco tempo que o Papa Francisco proclamou Santo Irineu também doutor da Igreja. Então, o 37º doutor da Igreja é Santo Irineu de Lyon, que nasceu no ano 140 e morreu no ano 202. Ele era um bispo que nasceu na cidade de Lyon, na França. Ok? Então, gente, esses são os 37 santos doutores da Igreja Católica. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Você agora pode ter um conhecimento, então, mais da sua fé
não é? Quem são os doutores da Igreja Católica. Mas eu vou continuar fazendo mais vídeos aí sobre os santos, né? A vida dos santos, para a gente poder ter um conhecimento, gente. A gente precisa ter mais conhecimento da vida dos santos para a gente poder... A Igreja ensina o seguinte, os santos têm 3 finalidades, 3. Primeiro, modelos de vida. Por isso que a Igreja não canoniza santos do Antigo Testamento. Por quê? Porque muitos santos, não quer dizer que não tenha santos do Antigo Testamento, tem. Mas por que a Igreja prefere cultuar os do Novo Testamento? Por quê? Porque os do Novo são mais exemplos para nós do que do Antigo. Porque do Antigo, por exemplo, do Antigo Testamento, eles tiveram, por exemplo, mais de uma mulher, por exemplo. Entendeu? Então, coisa que para nós hoje não serve como exemplo. Então, a Igreja prefere cultuar os santos do Novo Testamento. Entendeu? Mas não quer dizer que não tenha santos do Antigo. Tem. A Igreja considera Abraão, Isaac, né, o próprio Davi como santo, né, Elias, Eliseu como santos. Mas a Igreja prefere cultuar os do Novo Testamento, porque são modelos de vida para nós. Segundo, para pedir a sua intercessão, né? São Paulo diz isso, né? Para a gente poder pedir a sua intercessão, como ele pedia a intercessão para ele também queria que a gente intercedesse uns pelos outros, não é? E também a fé deles, né? A ponto de a maioria deles dá a vida pelo Evangelho. Né? Muitos deles deram a vida, né, defendendo a doutrina católica. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. E eu continuo pedindo a você, se inscreva no nosso canal, por favor, compartilhe, comente nos nossos vídeos também. Eu gostaria que você deixasse comentários também para me responder, de dúvidas, se você tiver, se você não entendeu alguma coisa, tá? Alguma coisa que você queira aí, pode deixar à vontade. Você pode colocar o que você quiser nos comentários, que eu não fico chateado, ok? Eu gostaria de responder alguns comentários, né? Se vocês estão gostando das aulas, se vocês estão entendendo o que a gente está passando. Então, por favor, deixe aí nos comentários e compartilhe os nossos vídeos aí. E se inscreva no nosso canal. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.